A marca de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil trouxe um símbolo forte para esse drama e também acirrou as discussões sobre a responsabilidade, sobre as culpas no enfrentamento da epidemia, mas não desfez alguns mistérios que cercam essa epidemia, especialmente a queda brusca do registro de mortes por outras doenças importantes. É bastante misteriosa a dificuldade, que já atravessa aí mais de 4 meses, de se determinar quantas pessoas morreram de Covid-19 e quantas tinham Covid-19 ao morrer. É uma diferença crucial para se compreender a letalidade da epidemia, especialmente pelas características de contágio fácil e rápido. Quantas das 100 mil mortes foram provocadas realmente pelo coronavírus? Não se vê essa discriminação, nem estimativas, pelo menos não discutidas aí publicamente, pelas autoridades médicas. Mas os dados do registro civil sobre óbitos de pneumonia, infarto, AVC, insuficiência respiratória, septicemia e outras causas importantes trazem indícios de confusão estatística, se forem comparados com os do ano passado. Só de pneumonia, no período equivalente ao da pandemia, em 2019 houve cerca de 30 mil mortes a mais do que em 2020. Não há na série histórica oscilações dessa amplitude. O que aconteceu? Possivelmente aconteceu o que a lógica sempre indicou. Pessoas que morreram de pneumonia e portavam coronavírus foram para a estatística da Covid. E aqui a gente não está falando dos casos em que o novo vírus possa ter agravado o quadro de pneumonia e levado à morte quem não ia morrer naquele momento. Esses casos não reduziriam a estatística de óbitos por pneumonia. Se existe alguma explicação complementar para esse fenômeno do declínio súbito e extraordinário de mortes por pneumonia de 2019 para 2020, essa explicação também vai ter que dar conta da queda brusca de mortos por infarto, 9.458, de 41.709 em 2019 para 32.251 em 2020, no período entre 16 de março e 10 de agosto. Também seria preciso encontrar a explicação para a redução em nada menos que 16.837 óbitos de septicemia do ano passado para esse ano, de 71.480 para 54.643 no mesmo período. Esse solavanco estatístico também acontece nos casos de acidente vascular cerebral. Em 2019, no período referido, 41.362 pessoas morreram de AVC, enquanto em 2020 esse total caiu para 35.886, ou seja, 5.476 óbitos a menos por AVC esse ano. Já por insuficiência respiratória foram 4.588 mortes a menos. Os totais comparando novamente, 41.795 em 2019 contra 37.237 em 2020, insuficiência respiratória. Então, voltando à pneumonia, considerando as 34.355 mortes a menos, de 98.438 em 2019 para 64.083 em 2020, só essas 5 enfermidades causaram menos 70.684 mortes de um ano para o outro, exatamente no período da ocorrência da Covid-19. Como explicar o desaparecimento de mais de 70 mil mortes numa estatística que tem certa constância e nunca oscilou dessa forma? Como já alertaram médicos de várias partes do mundo, especialmente Itália e Grã-Bretanha, onde as estatísticas inclusive estão sendo revistas, possivelmente a maioria das mortes atribuídas à Covid-19 não foram causadas por ela. Organismos humanos comprometidos por outras doenças graves e já em processo final de falência passaram a portar também o coronavírus.
pela facilidade e rapidez do contágio, como já mencionado, e não morreram por causa dele. Essa evidência precisa ser tratada com transparência e objetividade pelos especialistas, pelas autoridades, porque é, no mínimo, uma hipótese forte. Isso não é para minimizar o problema, mas para conhecer melhor o problema. Isso não está acontecendo de maneira geral e é parte dos mistérios que rondam o flagelo da Covid. Se quiser de fato cuidar da saúde da população e não ficar erguendo tabus, o Brasil devia olhar para o registro de 100 mil óbitos atribuídos à Covid, sem deixar de se perguntar sobre as cerca de 70 mil mortes a menos apenas nas doenças que acabamos de citar, que não incluem câncer e outras causas letais, provavelmente com muitos casos do mesmo tipo. Organismos já em falência irreversível contraíram um novo vírus e foram para a estatística de óbitos por Covid-19, sem que essa tenha sido a causa da morte. Aqui não estamos falando, evidentemente, das diversas denúncias de atestados fraudados. Isso é problema da polícia. A pergunta que parece proibida e é simples e precisa ser repetida é a seguinte: dos 100 mil registrados, quantos realmente morreram de Covid-19 no Brasil? A resposta é fundamental para que a sociedade possa funcionar com os cuidados necessários, correspondentes ao problema real e aos riscos concretos, e não vire refém do medo de viver.